graça e a paz do Senhor, ouvinte dessa escola singular que é a EBD, e eu estou aqui para compartilhar com você a lição 7 da nossa revista, que fala sobre a oração. É fundamental cultivarmos uma vida de oração. E é uma alegria ter você comigo esse tempo para a gente estudar um pouquinho sobre a importância da oração para o povo de Deus. Conto com você nesses minutinhos agora, se ligue, não saia daí, porque tem bênção para a sua vida. Amém? E vamos começar falando sobre a introdução dessa aula especial sobre a oração. E como introdução aqui desse texto que a gente vai discutir aqui, o autor traz o seguinte: no enfrentamento das batalhas da vida, é fundamental que o discípulo de Cristo procure cultivar uma vida de constante oração. Cultivar uma vida de constante oração. Como fazer isso? E o texto de referência para estudarmos sobre isso está em Atos, capítulo 12, e nós vamos estudar essa história fantástica, o versículo de 1 até o 5, e depois lermos também o versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados para o guardarem, tendenciando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. E lá no versículo 11, olha que lindo. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Uma história interessante, onde relata que Pedro estava preso, mas que a igreja orava incessantemente a Deus por ele, e Deus, de uma maneira extraordinária, envia um anjo, livra Pedro, e o nome do Senhor é glorificado. E nos dias de hoje, como fazer isso? Como alcançar essas dádivas através da oração? Qual é a importância da oração para a vida do crente hoje? Eu quero repartir com você o tópico 1 dessa lição, que diz que a oração é importante para que nós tenhamos uma vida cotidiana alicerçada em Deus. E nos dias que estamos vivendo, é tão interessante porque tudo hoje é muito fast, tudo muito rápido, não é? E nós programamos a nossa agenda e cumprimos algumas delas naquela correria e naquele afã de fazer tudo muito rápido e acreditando que a oração também pode ser feita assim. Mas não é verdade. Para que a oração seja eficaz e surja um efeito através desse tempo de oração, nós precisamos reservar um período para estar com o Senhor. Tem que ser um encontro com Ele. Tem que haver perseverança, tem que haver persistência e você tem que dar ao Senhor esse tempo de qualidade, porque através da oração, esse diálogo com o Senhor tem que ser estabelecido. É na oração que você conta para o Senhor as suas necessidades, que você ouve de Deus a resposta que Ele tem para a sua vida e que você também fale para o Senhor os anseios da sua alma. E no tópico 1 da nossa lição aqui, ele revela isso, como é importante trazermos a oração para a nossa vida cotidiana, mas sem aquela correria que nós temos no dia a dia. Nós precisamos reservar um tempo com o Senhor. Como está o seu tempo com Deus? Você tem tirado esse tempinho para Ele? Faça isso. E eu tenho certeza que o nosso Deus vai te ouvir. E é interessante porque em Tiago, capítulo 5, ele fala que a oração de um justo pode muito, ela é eficaz no seu efeito. Sabe o que isso quer dizer? Que você que ora ao Senhor e você tem um coração íntegro, Deus ouve você e Ele te atende. Então não deixe de orar, mesmo que você tenha uma vida corrida, tira esse tempo de oração com o Senhor. A segunda coisa que ele fala aqui no nosso tópico número 1 é sobre a prática da oração. Porque às vezes nós fazemos um tempo de oração na segunda-feira, mas esquecemos a terça, a quarta, a quinta. É importante você ter uma vida
cotidiana com o Senhor, uma vida diária com o Senhor, de diálogo com Ele, de comunicação com Ele, porque se você quer que o Senhor te dê as iguarias que tem no céu, como fazer isso se não orar, se não falar com Ele, se não estabelecer esse elo de comunicação? Então é importante que você dê um break na sua vida e tire esse tempo de oração, mas também é importante que você faça isso diariamente, não deixando aquele espaço muito grande de tirar um tempo de oração com o Senhor. E o tópico número 2 da nossa lição, ele vem dizer sobre o que acontece quando o povo de Deus ora. Qual é o resultado dessa oração? Já que a oração é tão importante, é necessário que a gente tire um tempo para estar com o Senhor, qual é o resultado disso? Nós lemos aqui em Atos que quando a igreja orou por Pedro, a Bíblia fala que Deus enviou um anjo e libertou Pedro daquela prisão, e houve um testemunho maravilhoso, porque o povo estava reunido numa casa, quando eles viram Pedro, eles disseram, nossa, que bênção. Então, quando você ora, coisas extraordinárias acontecem. E o resultado da sua oração, a primeira delas, é uma experiência nova com o Senhor. É impossível você orar e não receber nada do Senhor. Isso não acontece. Porque quando nós oramos, o Senhor nos leva a experimentar algo novo nele. Então, a oração, como resultado, como resposta, ela gera em mim e em você uma vida de experiência com o Senhor. A segunda coisa que a oração traz para mim e para você é paz e descanso. Se você ler aqui a história de Pedro, ele estava numa prisão, estava sentenciado à morte, os dias dele já estavam terminados, mas no coração dele, ele tinha esperança, porque Deus havia prometido para ele que ele teria dias ainda longos, que ele teria vida na velhice, e ele tinha paz e refrigério ali. E quando você lê a Bíblia e encontra isso aqui, você fala, uau, é possível viver dias de paz, mesmo cercado por adversidade. E isso é resposta de oração. Então, se você está com o coração aflito, está com o coração angustiado, lembra, a oração é o segredo. A resposta de uma vida de oração é um coração tranquilo, é uma paz de espírito que só o Senhor pode dar e vem através da oração. Amém? E a terceira coisa que eu quero deixar para você nesse tópico aqui é que, como resposta de oração, nós temos situações libertadoras. Num tempo que a gente vive, onde estamos tão afadigados, tão angustiados, uma opressão vem sobre o povo de Deus, não é? Muitas questões a serem ouvidas, quantos questionamentos têm surgido, mas a Bíblia fala que a oração, ela gera liberdade. E foi isso que aconteceu com Pedro, e é isso que eu quero e creio que vai acontecer na sua vida, você que estabelece uma vida de oração. A oração, como resposta, ela é libertadora. Ela vai quebrar cadeias. A Bíblia fala que aquele anjo apareceu para Pedro, mas imediatamente todas as cadeias, todas as correntes foram quebradas. E isso acontece na minha vida e na sua vida, quando a gente tem uma vida de oração. Nós temos uma vida de liberdade. E os resultados de uma vida de oração. É claro que a oração ela gera comunhão com Deus. Se a oração é um processo de diálogo, de conversar com o Senhor, de contar para Ele, isso vai gerar uma comunhão tão grande, uma intimidade tão grande com o Senhor, que você vai saber quem é o seu Deus. E Ele vai conhecer você e chamar você pelo nome. Então a oração ela gera intimidade com o Senhor. E isso é importante e necessário para o povo de Deus. Lá em Mateus, o Senhor fala na palavra dele que aquele que busca encontra, aquele que bate, o Senhor abre. E nós precisamos então estabelecer esse elo, porque tem resposta quando nós buscamos. Nós não estamos clamando em vão. Existe um Deus todo-poderoso que tem prazer em nos ouvir. Por isso, a oração é importante, né? E necessária. E eu quero também citar para você um exemplo de oração fantástico, né? Mateus capítulo 6, onde o Senhor nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso. Que capítulo lindo! Recomendo você a ler esse capítulo, onde o Senhor nos ensina a clamar ao Pai e a orar a oração do Pai Nosso. E é algo fantástico para a nossa vida, né? E também quero deixar com você, aqui nessa aula especial sobre oração, que nesse processo de comunicação com o Senhor, muita gente pensa assim, ai pastor, eu vou entrar no meu secreto, no meu quarto, no meu momento de oração, eu e Deus. Mas eu quero deixar um conselho para a sua vida. Sempre que você for falar com Deus,
Convide o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. E a Bíblia fala que ele nos ensina a orar. Então, quando você for falar com Deus, e às vezes você diz assim, pastor, às vezes até some as palavras, descansa o seu coração, convida o Espírito Santo para orar com você, para te ensinar a orar, porque ele vai trazer na sua mente exatamente aquilo que você precisa dizer para o Pai. Então, no seu tempo de oração, é a minha dica para você, convide o Espírito Santo. Ele é um companheiro muito bom para estar te ajudando nesse diálogo com o Pai. E eu creio que o Senhor vai ter respostas para a sua vida. Quantos exemplos a gente tem na Bíblia Sagrada? O rei Ezequias que orou, estava enfermo, estava prestes a morrer, ele ora, a Bíblia fala que ele vira o rosto para a parede e ora, e o Senhor atende a oração dele e dá mais 15 anos de vida para ele. Jonas, ele ora dentro do ventre de uma baleia e o Senhor atende Jonas e ele alcança a graça do Senhor. Quantas histórias nós temos de oração. A Bíblia fala de um homem, e eu quero citar ele para você, de Jabes, no livro de 1 Crônicas. A Bíblia fala que Jabes foi um dos homens mais ilustres de toda a sua parentela. Sabe o que aconteceu com Jabes? Ele fez uma oração. E quando Jabes nasceu, se você ler 1 Crônicas, capítulo 4, vai estar contando a história desse homem. A Bíblia fala que ele nasce e a mãe dele dá um nome para ele de sofrimento. Jabes quer dizer sofrimento. Mas quando Jabes tem entendimento disso, a Bíblia relata que ele faz uma oração. E a oração dele é para que o Senhor mude a sorte dele. E ele ora e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha história. E lá nesse capítulo está escrito assim, e Deus ouviu a oração de Jabes e mudou a história dele. Uma oração tem muito poder. Uma oração pode muito. Eu me lembro de Ana, que vai no templo e não consegue nem falar as palavras, mas ela com os lábios ali, ela balbucia ao Senhor e pede misericórdia. A Bíblia fala que Deus escuta a oração de Ana e não dá para ela só um filho como ela pedia, mas dá 5 filhos para ela, porque o nosso Deus escuta a oração. E para terminar aqui, para finalizar esse momento gostoso de falar de oração, eu quero também deixar para você buscar em Deus novas experiências através da oração. Fala com o Senhor, fala, Senhor, me dê novas experiências através da oração. Me faça orar mais. A história da igreja relata fatos com grandes homens de Deus que orou incessantemente e Deus fez coisas extraordinárias. Hudson Taylor, que orou pela China, chorou pela China. A Bíblia fala que ele orava dias pela China e ele foi um dos maiores missionários daquele povo. Nós precisamos olhar para a história da igreja e entender que através da oração aqueles homens conseguiram grandes coisas. John Wesley, que sofreu pela Inglaterra, mas mudou a história da Inglaterra. Precisamos entender que através da oração as nações são mudadas, os povos são mudados, as famílias são mudadas, nós somos mudados. A oração, ela é transformadora. Vamos começar a orar um pouquinho mais? Vamos nos esforçar para falar com o Senhor um pouquinho mais? Porque vale a pena. E para concluir esse tempo de conversa com você aqui, eu quero deixar a conclusão dessa revista, que diz assim: os discípulos nunca pediram para que Jesus os ensinasse a orar ou a expulsar demônios, ou a fazer milagres, ou a andar sobre as águas, mas eles pediram para Jesus os ensinar a orar. Eles certamente entenderam a importância da oração. O desejo do meu coração é que você entenda a importância e a urgência de termos uma vida de oração. Que Deus te abençoe, que abençoe o seu dia e que você chegue mais perto do Pai com uma oração, com uma intercessão, com um clamor, com uma vida de comunhão com Ele. Amém? Fique na paz.